Pessoal, olá, estamos aqui de volta, professor Thiago Spontoni. Então vamos fazer a parte 2 da nossa aula de equações e inequações exponenciais, métodos de resolução. Vamos fazer alguns exercícios aqui para tentar fixar as ideias que já foram apresentadas. Então, o primeiro exercício. Se um número real k é a solução da equação, então ele apresentou para a gente uma equação do tipo exponencial, né? Então o número k cumpre a seguinte condição. Perceba, pessoal, que eu tenho um 9 elevado a x e um 3 elevado a x. Então, provavelmente, eu tenho que trabalhar com uma mudança de variável. Eu já sei que aquele 9 pode ser escrito como 3 ao quadrado. Esse, 9 é igual a 3 ao quadrado. Esse 2 do meu 3, ele vai multiplicar aquela raiz. Então, eu vou escrever aquela expressão da seguinte forma. 3 elevado a raiz de x... tudo isso elevado a 2. Fiz a inversão das potências ali, ok? Menos 8 vezes 3 elevado à raiz de x, menos 9, isso é igual a 0. Perfeito? Eu vou chamar 3 elevado à raiz de x de y e vou fazer essa mudança de variável. Então, eu vou ficar com y ao quadrado menos 8y menos 9 igual a 0. Calculando o meu delta aqui para resolver por Bhaskara, 8 vezes 8, 64, mais 4 vezes 9, 36, porque o meu A vale 1, né? Então, o meu delta vale 100. O que eu vou concluir com isso? O meu y pode ser escrito da seguinte forma. 8, que é o meu menos b, mais ou menos 10, que é a raiz de 100, tudo isso dividido por 2. Então, a minha primeira raiz, vou chamar de y1, ela pode ser escrita como 8 mais 10, 18, dividido por 2, 9. E a minha segunda raiz, que eu vou chamar de y2, ela pode ser escrita como 8 menos 10 vai dar menos 2, dividido por 2, menos 1. Nós já fizemos uma análise, anteriormente, e uma potência de base positiva, ela não pode ser um resultado negativo. Não tem como 3 elevado à raiz de x, ser igual a um valor negativo. Então, esse y igual a menos 1 não interessa pra gente. Eu só vou analisar o y igual a 9 e vou voltar na mudança que eu fiz no início. Então, eu vou ficar com 3 elevado à raiz de x, isso é igual a 9. 9. Mais 9... eu sei que vale 3 ao quadrado. Então, 3 elevado à raiz de x é igual a 3 ao quadrado. Bases iguais, expoentes iguais. Raiz de x é igual a 2. Eu tenho uma raiz no primeiro membro, vou elevar todo mundo aqui, o primeiro e o segundo membro, ao quadrado. Então, eu vou ficar com x, Raiz de x ao quadrado é o próprio x. X é igual a 4. Bom, se meu x vale 4... Se o meu x vale 4, significa que eu procuro a resposta da letra D. Só uma observação aqui, tá, pessoal? O exercício está falando x e depois ele chamou de k, mas esse k é o próprio x, ok? Eu fui resolvendo com x aqui, só para a gente não ter uma confusão de valores aí, mas estamos falando de x. Então, esse valor que vale 4, ele está entre 3,5 e 5,5. Perfeito? Vamos prosseguir aqui. Os valores de x, tais que x pertence aos reais, que satisfazem essas inequações, são quais, Então, vamos fazer uma análise de cada uma das inequações. Eu vejo que na primeira eu tenho 1/5 elevado a x ao quadrado. Isso é menor ou igual a 5 elevado a menos 4x. Eu já vou inverter essa base, porque aí eu fico com a mesma base do primeiro membro e esse expoente fica positivo, tá? Bases iguais remetem a expoentes também iguais, Nesse caso aqui, uma desigualdade e a minha base está entre 0 e 1. Então, eu vou inverter o sinal da minha desigualdade, ok? Então, aqui eu já vejo que x ao quadrado menos 4x tem que ser maior ou igual a 0. Vou pôr um x em evidência aqui. Eu vou ficar com x menos 4 maior ou igual a 0. Ok? Então, aqui eu vou concluir que o x é menor ou igual a 0 ou
o x maior ou igual a 4, meu primeiro intervalo, certo? Vamos, isso aqui da primeira função que eu analisei. Vamos fazer a segunda aqui agora. X ao quadrado menor ou igual a 5. Então, isso implica que o meu x ele está entre menos raiz de 5, incluindo esses intervalos, e a própria raiz de 5. Ficou um pouco curtinho aqui, eu vou apagar esse, fazer menorzinho aqui, tá? Mas é a mesma fala. Menos raiz de 5 menor ou igual a x menor ou igual a raiz de 5. Vamos escrever esses três intervalos aqui e fazer a intersecção entre eles, ok? Então, eu preciso que o x, aqui é o meu zero, tá? Seja menor que zero, ou ele pode ser também maior ou igual a 4, e esses intervalos aqui estão incluídos, tá? Ou ainda, eles podem estar entre menos raiz de 5, aqui é o zero, e raiz de 5. Raiz de 5 é menor que 4, tá, pessoal? E é esse intervalinho aqui, ó. Então, eu procuro valores de x que satisfaçam esses intervalos, né? Lembrando que esses dois primeiros aqui veio daqui e esse último intervalo da última. Então, eles precisam satisfazer essas duas condições de forma simultânea, né? Esse outro aqui, eu vou até escrever junto aqui, para a gente não se perder, ó. Vou ignorar esse de cima aqui. Por quê? Aí fica mais fácil de visualizar, ó. O x precisa ser menor ou igual a 0, ou maior ou igual a 4, da minha primeira solução, e entre menos raiz de 5 e mais raiz de 5. Então, eu procuro um intervalo que satisfaça as duas condições de forma simultânea. Então, eu procuro um x que esteja entre menos raiz de 5, incluindo, né, a raiz de 5, e 0. Porque esse outro pedacinho aqui, ele não tem correspondente lá no intervalo de cima. Assim como maior que 4, não tem correspondente no intervalo de baixo. Ok? Então, eu procuro aqui a letra E. Pessoal, então mais um exercício aqui para a gente finalizar essa parte 2 de resoluções. Então, ele me diz o seguinte: a desigualdade meio elevado a 3x menos 5 maior que 1/4 elevado a x. Tem como conjunto solução, né? Então, ele me apresenta algumas opções. Ó, percebam que esse meio elevado a 3x menos 5 vai ser repetido aqui, e ele é maior, ele tem que ser maior que meio elevado a 2 elevado a x. Por que meio elevado a 2, ou meio elevado ao quadrado, é o próprio 1/4. Então, eu reescrevi aquele 1/4 na própria base meio, para eu já fazer essa igualdade das bases. Então, eu vou ficar aqui do lado esquerdo. Meio elevado a 3x menos 5, isso tem que ser maior que meio elevado, vou multiplicar os expoentes, 2 elevado a x. Pessoal, percebam que as bases já estão iguais, então tem uma inequação e essas bases estão entre 0 e 1. Eu vou inverter a minha desigualdade. Então, eu vou ficar com 3x menos 5, tem que ser menor que 2x. Esse 2x eu vou passar para o primeiro membro, esse menos 5 para o segundo. Então, eu vou ficar com 3x menos 2x, tem que ser menor que 5. 3x menos 2x, x menor que 5. Pessoal, esse exercício aqui é um exercício relativamente fácil, né? Então, nós marcaríamos aqui a letra B. Só que perceba, se o concorrente, se o candidato esquece de inverter esse sinal aqui na segunda linha, ó, porque a minha base, né, da segunda para a terceira linha, a minha base está entre 0 e 1. Se ele esquece de inverter o sinal da desigualdade, ele chegaria como solução em x maior que 5, que tem para marcar ali também, tá? Então, a sua banca, ela tenta te confundir com algumas respostas, imaginar que você pode confundir alguns conceitos, ok? Mas isso não vai acontecer com a gente, perfeito? Encerro aqui a segunda parte da nossa aula de métodos de resolução, de inequações e equações exponenciais. Espero que estejam todos bem e até a nossa próxima aula. Obrigadão, hein? Até mais.